Olá, sejam bem-vindos. Estamos num ambiente em que respeitamos o distanciamento social. Por isso, posso retirar a máscara e conversar melhor com vocês. Eu sou o professor Adailton, professor de Geografia da Rede Municipal de São José dos Campos. Adoro tecnologia. Bom, o nosso objeto de estudo hoje é a territorialidade e os conflitos na Ásia. É um assunto interessante e muito polêmico. Vamos lá? Mas quais motivos desencadeiam esses conflitos? Primeiro, é a disputa por território, ou seja, a posse dos territórios, que são ocasionadas pelo quê? Pela diversidade religiosa, pela diversidade cultural, pelos fatores políticos e econômicos. Ora, um território possui recursos naturais mais valiosos do que o outro. Um território tem uma importância geopolítica, geoestratégica maior do que o outro. Estão entendendo? Vamos lá. Para que vocês possam entender melhor, nós vamos fazer uma recapitulação de alguns conceitos geográficos. Primeiro conceito geográfico que a gente vai estar revendo. Estado, com E maiúsculo. O que é o Estado? Vamos usar como exemplo o Brasil. Então, o seu país é o Brasil. País é uma denominação mais genérica, ou seja, são todos os elementos que estão sobre um território que é governado por um Estado. Ótimo. E a República Federativa do Brasil é o Estado brasileiro. Ficou um show de bola agora. O próximo conceito é o território. O que é um território? Território é um espaço que possui uma força que exerce um poder sobre ele. Quando nesse território nós temos uma lacuna desse poder, ou seja, esse poder não consegue atingir todo o território, o que vai acontecer nessa lacuna? Nós vamos ver que aparecerão os poderes paralelos. No nosso caso aqui, são os grupos terroristas que nós iremos vê-los no final da aula. Então, gravem bem essa parte que é muito importante. Nação. Nação é um povo que possui um sentimento de pertencimento e compartilham das mesmas tradições e costumes. Vocês têm que saber que nem toda nação possui um território reconhecido. Mas dentro do território podem existir várias nações. Por exemplo, dentro do território brasileiro, nós temos a nação de indígenas, nós temos a nação de alemães, de italianos e por aí vai. Povo. Povo é um conceito demográfico em que diz que é a população que habita um território. Nós estamos retomando esses conceitos porque agora a gente vai falar sobre os povos da Ásia e suas religiões. Bom, nessa próxima tela nós temos uma pergunta. Árabe ou muçulmano? Árabe é um substantivo que denomina uma etnia, ou seja, o povo árabe que surgiu na Península Arábica. E o muçulmano é um substantivo que denomina o quê? Uma religiosidade, ou seja, o muçulmano é aquele que pratica a religião islâmica. Abaixo nós temos uma exclamação dizendo: nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Por quê? Observem que esse mapa, com uma tonalidade azul, mostra os países que praticam a religião muçulmana. Ele vai mostrar para vocês que existe uma área muito maior do que essa área que está nesse mapa. Ou seja, nós temos muçulmanos que não são árabes. Ou seja, eu, que sou brasileiro, poderia ser um muçulmano. Beleza? Vamos lá. Para a gente entender melhor, é necessário que saibamos. Entre os muçulmanos existem os sunitas e os xiitas. Tá? Então, essa parte que é o X da questão. Eu vou tentar ser bem simples e claro. Sunitas. Eles acreditam que qualquer califa eleito pelos muçulmanos
pode assumir a posição de líder. Já os xiitas, eles acreditam que, para ser o sucessor de Maomé, essa pessoa teria que ser um parente próximo de Maomé. A história começa com Ali, o genro e primo de Maomé, que foi assassinado. Então essa é a principal diferença que existe entre esses dois grupos. Tá? Bom, os sunitas, eles são a maioria dos muçulmanos, são cerca de 90%. Eles têm o livro sagrado, o Alcorão, e também a Suna, que na verdade, em tradução livre, é o caminho. Então a Suna na verdade é um livro que mostra os feitos de Maomé quando ele esteve na terra. A cidade sagrada para os muçulmanos, tanto sunitas quanto xiitas, é Meca. Por quê? Porque lá está enterrado e lá que nasceu o profeta Maomé. Os xiitas, por sua vez, eles seguem uma linha mais fundamentalista, onde eles seguem o Alcorão e praticam a Sharia. O que é Sharia? Sharia são as leis islâmicas. Certo, pessoal? Vamos para o próximo slide, então. Nessa tela, nós temos um título que mostra o quê? Os curdos. Os curdos, eles formam uma nação que atualmente não possui um território reconhecido. Por que isso? Porque os curdos já tiveram um território, o Kurdistão, enfim, mas infelizmente hoje eles não têm esse território reconhecido. Essa região que nós estamos comentando aqui é uma região que ela teve o seu domínio ao longo da história, ele foi sempre modificado, ou seja, ele sempre foi, como eu posso dizer, essa região ela teve sob domínio de acordo com as guerras que ocorreram. Então, de acordo com as conquistas e derrotas, esse domínio foi sendo trocado. Só que essa região aqui em questão, ela, por muito tempo, do século XIII até o século XX, ela pertenceu ao Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano, na Primeira Guerra Mundial, ele foi derrotado. Quando o Império Turco-Otomano foi derrotado na Primeira Guerra Mundial, o que ocorreu nessa região aqui? Surgiram esses países. Só que naquela época houve um acordo que seria devolvido aos curdos o Kurdistão. Só que isso não ocorreu. Então o que aconteceu? Eles continuaram habitando essa região, só que é um território sem legalidade. O que você tem que entender, pessoal? Os curdos, eles eram os povos nômades. Então eles são originários ali da Mesopotâmia, aquela planície da Mesopotâmia, ocupavam as regiões de Planalto, eram criadores de cabra. Quando aconteceu esse problema todo, qual foi a primeira atitude do governo da Turquia? Mandaram os curdos todos para a montanha. Eles impediram que fosse falado o curdo na Turquia. Logo em seguida, o Iraque também começou a repressão contra os curdos. E hoje, infelizmente, ela é uma nação que não possui um território. E aí o que acontece? Ela tenta esse reconhecimento, às vezes até de maneira violenta. Por quê? Porque lá o que a gente mais vê é essa ação de violência de um povo contra o outro. Eu coloquei aquele PKK ali porque é o Partido dos Trabalhadores Curdos. Esse Partido dos Trabalhadores Curdos, ele tem origem na Turquia. Então, como a Turquia é um dos países que mais repreende os curdos, eles tentam contra-atacar. E como eles contra-atacam? Eles são tidos como um grupo terrorista. Por quê? Eles contra-atacam contra os turcos, atingindo quem? Alvos civis. Bom, vamos para a próxima tela. Aqui nós temos o conflito, que é um conflito do Oriente Médio, que talvez seja o mais midiático, que é o conflito entre israelenses e palestinos. Para a gente entender um pouco desse conflito,
É lógico, pessoal, que é uma longa história, etc, etc. Só que a gente vai tentar resumir o máximo possível. A gente vai ter que voltar um pouco na história, tá? Essa região, a Palestina, que é a região que é o conflito, biblicamente ela é conhecida como Canaã. Ótimo. Os judeus, eles ocupavam essa região. Só que no século I, eles foram expulsos dessa região pelo Império Romano. Então, quando o Império Romano chegou no século I e expulsou os judeus, eles tiveram a segunda diáspora hebraica, certo? Depois disso, o Império Romano continuou na região, aí essa região foi ocupada por árabes, tá? E os árabes chegaram lá no século VIII. Lembra que eu falei para vocês que é uma região que vai trocando o poder, trocando a autonomia. Bom, só que no final do século XIX, nós tivemos um movimento de extrema importância para a formação do Estado de Israel, que é o movimento sionista. Esse movimento teve o apoio direto da Grã-Bretanha, que dizia esse movimento que os judeus deveriam voltar para a Terra Prometida. Só que tinha um problema, a Terra Prometida já estava ocupada pelos árabes. Esse movimento ganhou força no final do século XIX, entrou o século XX, né, e foi se fortalecendo. No século XX, todos sabem que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, os alemães praticaram o Holocausto, praticaram o extermínio dos judeus. Isso daí deu logicamente, deu uma notoriedade ainda maior, né, pelo que ocorria contra os judeus. E o movimento sionista ganhou força, já tinha o apoio da Inglaterra. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra administrava essa região. E aí o que aconteceu? Nós tivemos a ONU instituiu o Estado de Israel. Como que a ONU chegou a essa conclusão? Bom, 57% do território da Palestina vai pertencer aos judeus e 43% aos palestinos. Judeus, eles praticam o judaísmo. E os palestinos praticam o islamismo. Bom, com a criação desse Estado, não teve acordo, teve guerra. E na primeira guerra que ocorreu lá, o que Israel fez? Já assumiu 75% do território. E aí o que aconteceu depois? O que aconteceu depois, pessoal, foram guerras entre árabes e israelenses. Israel tem o apoio dos países do Ocidente, é bom que fique claro isso, tá? Principalmente dos Estados Unidos. Os islâmicos, eles não aceitam a intromissão ocidental ali na região, então por isso também que eles são contra essas grandes nações, beleza? E aí o que aconteceu? Essa região se tornou um barril de pólvora. Aqui nós temos o mapa da Palestina, tá? Então vocês podem ver que ao longo do tempo, né, ele foi sendo transformado. E hoje, o que nós temos aí? Nós temos o seguinte, na verdade a Palestina ela é constituída por 3 regiões, tá? A faixa de Gaza, que é um assentamento palestino, o Estado de Israel, que é reconhecido, e a Cisjordânia, que é uma área em que existem assentamentos judaicos e palestinos. É uma área em que é controlada pelo exército de Israel. E aí, o que vocês vão ver? Que nessa história toda, existem atentados, tanto de um lado quanto de outro. Então, é esse o impasse que vive essa região. Bom, eu já estou um pouco sem voz, preciso tomar uma aguinha, acho que vocês também. A gente teve bastante informação nessa aula. Vamos combinar dessa maneira. Vou tomar um café, uma água e logo nós retornaremos. Combinado, pessoal? Então até daqui a pouco.